Mas hoje eu quero conversar com vocês mais sobre Galápagos e do porquê Galápagos é tão famosa para a ciência, especialmente para a biologia. Porque hoje as Ilhas Galápagos não são as ilhas do Caribe, por exemplo, em que você vai para lá para ficar num resort, curtir praia, curtir piscina, aquela coisa toda, né? Você fica naqueles hotéis em que é all inclusive, você só come e dorme e vai para a praia, então que é uma delícia, né? Mas aqui não é o tipo de turismo que existe aqui. É um lugar lindo, incrível, mas justamente por causa da geografia da ilha e outros aspectos também, o Galápagos é um lugar para pessoas que gostam de fazer ecoturismo, que é um turismo mais voltado para você explorar a natureza, no sentido bom de você fazer os tours, ir nas ilhas, você fazer snorkeling, para você ver a vida marinha. Então, eu tive a oportunidade, eu vou mostrar para vocês amanhã ou sexta-feira as coisas que eu já vi no snorkeling que eu gravei com a minha GoPro, tartaruga marinha, cavalo marinho, tubarão, pinguim também. Tem uma vez que eu estava fazendo snorkeling e apareceram 3, 4 pinguins, eu consegui filmar eles com a minha GoPro. Enfim, é um turismo para a galera que curte natureza, né? Então, tem tour que você tem que fazer uma caminhada de 2 horas pela ilha, tem o tour do vulcão, que a gente teve que fazer uma caminhada de 16 quilômetros, tem um outro tour que eu fui, que eu fiz um vídeo que vai sair no sábado no meu canal, que eu aluguei uma bike e fui 14 quilômetros de bike e fui para mirantes incríveis, assim, lá na Ilha de Isabela. Então, é um lugar onde você vem para apreciar a natureza e também aprender mais sobre a diversidade de vida que existe aqui, né? Aqui em Galápagos, não existe. Aqui em Galápagos não existe uma diversidade de vida muito grande, ou seja, não existem muitas espécies diferentes de animais, mas existem animais que só existem aqui, que na biologia nós chamamos de animais endêmicos, né? Endêmico é algo que é encontrado apenas naquela região, não é encontrado mais em outros lugares, é diferente de nativo. Então, por exemplo, aqui tem algumas espécies, a goiaba, que a gente tem no Brasil, aqui é uma espécie nativa, porque ela é encontrada aqui em Galápagos, né? E é encontrado em outro lugar. Aqui ela foi introduzida, né? Então ela se tornou nativa. Mas coisas endêmicas são só daqui. Aí no Brasil, tem regiões do Brasil, como a região norte, que é uma região de endemismo de malária, por exemplo, né? Então, quer dizer que existe uma quantidade muito grande de casos naquela região. É uma doença daquela região. Se você for para o sul do Brasil, você não vai pegar malária tão facilmente. Na verdade, você não vai pegar malária, porque não existe contágio dessa doença lá, mas se você for para o norte, por exemplo, você tem uma chance bem maior de pegar. Não quer dizer que você vai lá e vai pegar, mas você tem uma chance maior, tá bom? Aí isso acontece com febre amarela em alguns lugares também da América do Sul, então você tem que estar vacinado para viajar, por exemplo, e etc, tá bom? Só contextualizando essa questão do endemismo, porque ela vai ser importante para o nosso tema de hoje. Então, o que acontece? Quando Darwin veio para cá no século XIX, né, a gente precisa lembrar que Darwin tinha 20 e poucos anos, ele era muito novinho, ele foi um naturalista responsável na viagem do Beagle, né? O Beagle era um navio inglês, um navio de guerra, que deu a volta ao mundo em quase 5 anos, passou em diversos lugares do mundo, tá bom? Passou pelo Brasil, inclusive, passou por Salvador,
também pela Argentina, também pelo Chile, e foi até interessante que quando Darwin passou pelo Chile, deixa eu só ficar aqui de olho no horário, senão eu me empolgo e acabo esquecendo do horário. Ele passou pelo Chile e ele passou por lá, tinha acabado de acontecer um terremoto assim, muito forte em Concepción, que é uma cidade lá no Chile. Então, Darwin, ele percebeu a mudança na paisagem que o terremoto causou, isso foi bem interessante. A gente sabe disso porque ele tinha diário, né? Ele tinha os diários do Beagle, então ele relatava tudo isso, ele era muito metódico, né? Ele escrevia todos os detalhes, ele fazia os desenhos, por exemplo. E aí, finalmente, ele chega aqui nas Ilhas Galápagos. As Ilhas Galápagos foram as ilhas em que ele permaneceu por muito tempo. Ele ficou aqui por 8 semanas, né? Por 2 meses. E aí ele viu coisas que o impressionaram muito, porque a gente tem que lembrar que ele já havia passado por vários lugares, inclusive na América do Sul. Então, ele viu muitas semelhanças dos animais aqui de Galápagos com os animais da América do Sul. E aí ele ficou imaginando por que esses animais eles são parecidos. Bom, provavelmente esses animais de Galápagos são parecidos com o do continente, porque os animais de Galápagos são descendentes dos animais do continente, né? E ele fez uma observação correta, e realmente aconteceu. Imagina, eu expliquei para vocês, né, na segunda-feira, que as Ilhas Galápagos surgiram por erupções vulcânicas no meio do oceano, então, para colonizar as ilhas, os animais tiveram que vir para cá. Então, os animais chegaram aqui trazidos pelas correntes, as plantas chegaram aqui porque pode ser que tinham sementes aí nas fezes das aves, por exemplo, que chegam aqui mais facilmente. As tartarugas terrestres, eu vou mostrar foto para vocês, chegaram aqui e uma das teorias que os especialistas dizem é que elas chegaram aqui boiando, e aí você vai pensar assim, mas Maura, como que uma tartaruga desse tamanho, que não, teoricamente, não tem estrutura para poder nadar, chegou aqui em Galápagos nadando? Pois é, mas inclusive tem até foto de uma tartaruga alguns meses atrás na ilha de São Cristóbal que foi vista nadando assim no mar, ela estava boiando, né? Então tem aí algumas explicações de como os animais teriam chegado, mas o fato é que eles chegaram aqui. E quando eles chegaram aqui, eles se depararam com um ambiente totalmente novo, em que eles tinham uma opção: ou eu me adapto ou morro, né? Isso é seleção natural. Então, Darwin, ele foi tendo esses pensamentos, obviamente, gente, esses pensamentos não brotaram nele quando ele chegou aqui. Tem umas pessoas que têm uma ideia romântica e que querem vir aqui para Galápagos e que têm o sonho de vir para Galápagos porque acham que quando Darwin pisou em Galápagos, ele milagrosamente nele brotou a ideia da teoria da evolução e seleção natural, aquela coisa toda aqui em Galápagos. Mas não foi assim. A gente precisa lembrar que Darwin ele vem de um contexto histórico em que a ciência estava crescendo muito no século XIX. Ele foi extremamente influenciado pelas pessoas que estavam ao redor dele e que ele, apesar de ter se formado em teologia, por exemplo, ele tinha um avô que acreditava na teoria da evolução, o Erasmus Darwin, e que influenciou fortemente ele durante a formação. Também, durante a viagem do Beagle, o Darwin entrou em contato com publicações, com revistas que comentavam alguns aspectos que depois ele veio a incluir na sua teoria, como a seleção natural. Tem um pesquisador criacionista que publicou artigos que o Darwin leu, que é o Edward Blyth, que ele falava do mecanismo da seleção natural, mas ele dava uma aplicação diferente, mas ele já falava que existia isso, porque ele era um cara que estudava as aves, então ele observava já esses fenômenos da natureza, ele colocou isso num artigo, e tem relato de que Darwin leu o artigo dele porque eles se corresponderam por alguns momentos, por algumas vezes, né?
Darwin também tinha com ele no barco um livro chamado Princípios de Geologia, de um autor chamado Charles Lyell. E nesse livro, o autor defendia o tempo profundo. O que é o tempo profundo? É aquela ideia de que toda a geografia aqui do nosso planeta, todos os fenômenos naturais, eles teriam demorado milhões de anos para acontecer. Isso é o que a gente chama de uniformitarismo. O que é isso? É o presente, é a chave do passado. Então, se eu vejo hoje um solo se erodindo numa certa velocidade de erosão de, sei lá, de 30 centímetros por ano, e eu retroceder isso na história para recontar a história daquela paisagem, eu posso chegar a números de milhões de anos, né? E quando você acha fósseis nessas rochas, você acaba dando a idade aos fósseis por causa da rocha em que ele foi encontrado, porque, teoricamente, os fósseis se formaram junto com as rochas. Então, são alguns princípios que o Darwin foi absorvendo durante a viagem dele e que ele também colocou em prática nos estudos dele. A gente precisa lembrar que o Darwin, ele foi um cientista brilhante, apesar de nós, como criacionistas, não concordarmos com muitas coisas que ele falou e que ele afirma, na verdade, a teoria da evolução, né? A gente precisa reconhecer que o Darwin, ele foi um cara que foi muito brilhante e para a época dele ele foi inovador, porque depois dessa viagem ele relutou um pouco para publicar as coisas que ele escreveu no diário dele, para publicar o Origem das Espécies, que ele foi publicar tipo quase 30 anos depois, em 1859, só que ele faz uma coisa que ninguém tinha feito antes, porque existiam já cientistas que acreditavam na evolução antes dele. Existiam já cientistas que afirmavam que as espécies que a vida surgiu há muito tempo atrás e que ao longo de muito tempo elas foram se transformando. Mas ninguém tinha explicado como é que isso tinha acontecido. Mas aí vem o Darwin em 1859 e ele publica A Origem das Espécies e fala o seguinte, olha, a vida surgiu de forma muito simples há muito tempo atrás. Ele não explica como isso aconteceu, ele só falou que ele achava que isso deveria ter acontecido e que o registro fóssil ia refletir, né, essa evolução e que depois da morte dele, os cientistas ainda iam encontrar e ainda iam mostrar isso. E ele fala que o mecanismo que foi responsável por gerar essa diversidade da vida, por fazer com que os organismos mudassem, era a seleção natural. Que na natureza existia uma luta pela sobrevivência, né? Porque os indivíduos, eles produzem muitos descendentes. Imagina aí um inseto que coloca milhares de ovos por ano. Nem todos os insetos que vão nascer desses ovinhos vão chegar à idade adulta no final. Então, ele diz que existe na natureza uma luta pela sobrevivência e que apenas aqueles que estão mais adaptados, não mais fortes, tá bom? Mas mais adaptados vão sobreviver e vão gerar os descendentes. Isso é a seleção natural. Então, quando Darwin ele publica o livro, ele propõe esse mecanismo, foi uma coisa muito louca, porque o livro foi esgotado em dias, né? E aí veio aquele hype do Darwin e da teoria da evolução. E por que Galápagos ficou famoso? Porque depois aí da publicação do livro do Darwin, começaram a surgir relatos dos espécimens que Darwin trouxe de Galápagos, como os tentilhões, por exemplo. Tem muita gente que acha que o Darwin foi estudando os tentilhões já no Beagle, enquanto ele estava indo de Galápagos. Mas, na verdade, ele trouxe muitos animais com ele, ele empalhou esses animais, né? E ele doou esses animais para a Sociedade de Ornitólogos de Londres. E depois de 2 anos que ele havia voltado, é que esses especialistas chamaram o Darwin e falaram aqui, Darwin, vem aqui, tem umas coisas muito interessantes. Da onde que você pegou essas aves? Porque dá uma olhadinha no bico delas aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho umas imagens.
E aí Darwin se muda para Londres para ficar mais próximo desses pesquisadores para poder estudar isso melhor. E aí, com o tempo, o hype em Galápagos foi aumentando, né, ao longo dos anos. E aí, há 60 anos, então, eles criam um parque nacional, o governo começa a receber mais dinheiro, porque aí agora a gente precisa preservar esses animais que tem aqui, porque como eles são endêmicos, a população deles é muito restrita, então eles têm espécie que é encontrado, como de uma iguana rosa que eu vou mostrar para vocês, que já entra imediatamente na lista de animais ameaçados de extinção. Então, essas características foram chamando, então, a atenção do Darwin. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, algumas imagens. Deixa eu aqui compartilhar a minha tela com vocês. Eu vou... Isso. Então, essa aqui é uma palestra, não liga que está em espanhol não, porque aqui eu não vou passar nenhum texto para vocês, é que eu vou dar essa palestra amanhã num evento em uma universidade. Mas aqui, só para vocês darem uma olhadinha em quais lugares que o Darwin passou em Galápagos. Ó, ele veio na ilha de São Cristóbal, eu moro aqui em Santa Cruz. Ele veio em Santiago, que é um lugar muito bonito. Depois vocês pesquisem no Google, a Ilha de Bartolomé, em Galápagos. É muito bonito. Ele veio aqui. Ele viu umas tartarugas bem interessantes aqui, uns tentilhões também. E na Ilha de Isabela, que é aquela ilha onde fica o vulcão, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns animais. Olha só, esse aqui é o cucuve, que a gente chama aqui. Ele também é chamado de cinzonte. Essa ave aqui foi a ave que Darwin estudou no Beagle ainda, e que muita gente não sabe disso. Eu só quero que vocês separem uma coisinha, que foi uma coisa que Darwin também reparou. Todas essas fotos que eu vou mostrar para vocês aqui são fotos que eu tirei, tá? Eu tenho uma câmera, eu gosto bastante desse hobby de tirar foto da natureza, dos animais. Como aqui é muito fácil fazer isso, né? Então, eu aproveitei para desenvolver bastante esse hobby. Então, aqui, ó, você percebe, esse cucuve, ele é da ilha onde eu moro, da ilha de Santa Cruz. Esse cucuve aqui, ele é da ilha de Espanhola, que é uma ilha que fica próxima a São Cristóbal, e é a ilha mais velha do arquipélago. Percebe a diferença no bico desse cucuve, tá bom? Então, eles são de lugares diferentes, até mesmo a cor das penas acaba sendo diferente. Esse aqui é mais clarinho, né? Esse aqui é um pouquinho mais escurinho. A ilha de Espanhola é muito árida, é muito seca, tem uma vegetação que tem bastante parecida com essa cor aqui. Tá vendo esses galhos sem folhas? É basicamente assim a ilha. Então, a gente vê que o animal ele acaba se adaptando ao ambiente em que ele vive. E que provavelmente eles têm bicos diferentes porque eles se alimentam de coisas diferentes. Nas aves, gente, os bicos servem como ferramentas. Então, dependendo do tipo de alimento que essas aves comem, se a semente é mais dura, se é mais mole, se alimenta de fruta, de néctar. Tem um tentilhão aqui em Galápagos que se alimenta de sangue. Ele tem um bico assim bem pontudinho e ele pousa em cima dos piqueiros e com o bico dele pontudinho, ele vai fazendo um machucadinho assim nos piqueiros e vai se alimentando do sangue dos animais. Então, dependendo do tipo de alimento que a ave tem, vai ter um bico diferente, né? Aí aqui, olha só, essas aqui são as iguanas de Galápagos, tá bom? Olha só, tem aqui, essa é a iguana terrestre, tá bom? Ela se alimenta aí de folhas, ela se alimenta dos frutos dos cactos. Esse aqui é um fruto de um cacto, tá bom? Tá vendo aqui que ela é amarela, tá? Tem aqui a iguana marinha, que é a famosa iguana marinha. Todas essas espécies, gente, só existem em Galápagos. Você não vai achar essas iguanas aqui em outro lugar, tá bom? Então, tem a iguana marinha, que essa aqui é da ilha de Isabela. Você vê que ela é preta, né? Ela é um animal que vai para o mar para se alimenta de algas, tá bom? Essa iguana aqui, ela também é marinha, mas percebe a diferença na coloração apenas pelo fato de que ela mora em outro lugar e se alimenta de outros tipos de algas, né? Olha só que interessante. Tem essa iguana aqui que eu falei para vocês que é a iguana rosada.
que na verdade a cor dela não é rosa, ela é albina. Então, a cor que a gente vê rosa aqui, na verdade, é a cor do sangue que está circulando no corpo dela, tá bom? Então, é muito interessante, foi uma espécie que foi encontrada na década de 80 e hoje estão fazendo uns esforços de conservação muito legais, porque tem apenas 200 e poucos indivíduos, ela mora lá na Ilha de Isabela, ao redor de um vulcão específico, que é o vulcão Alcedo. Então, é assim, endêmica da endêmica da endêmica e ameaçada de extinção. E tem essa aqui, gente, que é muito interessante, que é a iguana híbrida. Essa iguana híbrida, ela também é de uma outra ilha, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Ela é híbrida por quê? Porque ela é resultado do cruzamento entre a iguana terrestre e a iguana marinha. Então, nessa ilha específica, essas iguanas se cruzaram por algum motivo, né? E aí nasceu essa iguana. Percebe que ela tem uma crista bem menorzinha, né? Ela tem aqui um pouco da cor da iguana terrestre, mas ao mesmo tempo ela é um pouco mais pretinha. Então, a gente percebe que a gente vê que essa iguana híbrida é uma coisa interessante. Ela é estéril. Por que ela é estéril? Porque ela é resultado de um cruzamento entre dois animais que são de espécies diferentes. Quando os animais eles são de espécies diferentes, eles se cruzam, né, e um descendente acaba nascendo, e ele é estéril, ele indica que os pais são de diferentes espécies, tá bom? Isso acontece com os animais, como, por exemplo, o jumentinho, né? Ele é um animal que veio do cruzamento entre a égua e agora eu não lembro qual o nome, mas ele é estéril também, ele não consegue ter descendentes porque os pais dele são de espécies diferentes. Tem aqui outros exemplos, olha só que incrível esse aqui. Esses aqui são os piqueiros, no Brasil eles são chamados de albatrozes, tá? E aí eles têm essas patas azuis. Esse piqueiro de pata azul, é muito bonito essa cor azul da pata dele, assim, brilha bastante, sabe? É bem vivo. Tem esse aqui que é o piqueiro de pata vermelha, tá bom? Ele também é muito bonito. E esse aqui é o piqueiro de Nazca. Veja que ele não tem muita coisa de especial em relação aos outros, porque as patas dele são aí de cor natural. Agora, por que eles têm essas patas coloridas? Por causa do tipo de comida, por causa do tipo de alimento deles. Eles se alimentam de crustáceos, de lulas, que tem um carotenoide, que é um pigmento, que acaba se acumulando ao longo da vida do animal e vai dando essa cor, tá bom? E é muito interessante. Só tenho aqui, já estou quase terminando, essa aqui são as famosas tartarugas terrestres de Galápagos. E elas também estão presentes em cerca de 13 subespécies aqui nas ilhas. Percebe, ó, que eu tenho a principal diferença delas é o casco. Então, eu tenho aqui esse aqui com o casco em forma de domo, né? E tem esse aqui com casco em forma de montura, que eles chamam. Agora, percebe que eu consigo dizer qual é o tipo de ambiente que esses animais vivem só olhando para o casco. Aqui, essa tartaruga que tem esse casco aqui na forma de montura, tem essa parte mais alta porque ela vive em regiões mais baixas, que são mais secas, e as plantas são mais altas. Então, para ela se alimentar, o que ela tem que fazer? Exatamente o que ela está fazendo aqui na foto. Esticar o pescoço, né? Então, ela tem essa acomodação aqui no casco para fazer isso. Já essa tartaruga aqui, ela vive em regiões das ilhas que são mais altas, que são mais úmidas, e as plantas são mais abundantes e são mais rasteiras. Então, é muito fácil para ela poder comer, porque é só ela esticar o pescoço para frente que ela consegue se alimentar. Finalmente, a gente tem aqui os tentilhões. Percebe aqui o principal aí que está na lista dos tentilhões, né, que o pessoal estuda bastante, as pessoas têm feito muitos estudos nos últimos tempos, é a respeito do bico do tentilhão. Lembra que eu falei que parece ferramenta? Olha a diferença aqui do bico. Ó, esse biquinho, tem esse aqui que é mais pontudinho, tem esse aqui que o bico é maior, tem esse aqui que o bico é mais grosso. Tudo porque esses animais, eles se alimentam
de coisas diferentes. Então, o bico deles é adaptado ao tipo de alimentação. E todas essas diferenças também que existem entre esses animais também acontecem porque o animal precisa se adaptar a diferentes configurações do ambiente. Agora, a pergunta é a seguinte, Maura, Darwin viu isso aí? Sim, Darwin viu isso aí. A interpretação que ele deu a respeito dessas mudanças dos animais estava correta? Estava correta até o ponto em que ele falou corretamente de que esses animais têm essas diferenças entre as ilhas aqui de Galápagos, justamente porque eles precisam se adaptar. Isso está correto. Ele dizia também que esses animais eles eram parecidos com os do continente, porque eles eram descendentes de animais do continente, está correto? Está corretíssimo. Agora, teve uma coisa que ele fez, que é algo que a gente faz em ciência, mas ao mesmo tempo não é uma comprovação, apenas é uma hipótese para que a gente possa trabalhar e testar para ver se ela está correta. O que o Darwin fez? O Darwin falou o seguinte: se as Ilhas Galápagos são recentes e os animais que chegaram aqui também chegaram recentemente, e eles já são diferentes dos animais do continente, se eu der milhões de anos, porque eu disse que a Terra tinha milhões de anos, se eu der milhões de anos, imagina a quantidade de mudanças que poderiam acontecer, desde uma célulazinha mais simples até uma mais complexa, até um animal mais complexo, com a seleção natural agindo, tá aí. É assim que os animais se diversificaram. Essa foi a parte que o Darwin extrapolou. O que é extrapolação? Eu pego algo pequeno, né, que acontece em uma região, nesse caso, e extrapolo para todos os casos de todas as espécies de animais no mundo inteiro. Ele fez isso, estava correto? É correto a gente fazer extrapolação na ciência, mas nesse caso dessa extrapolação, ela foi testada e, por enquanto, ela permanece apenas no campo filosófico. Porque, até hoje, nós não temos provas científicas, tá? Não existe comprovação de que os animais surgiram de uma vida muito simples e foram se transformando ao longo do tempo e produziram toda essa diversidade que conhecemos hoje. Quais as evidências científicas que a gente tem hoje aqui, já para eu ir terminando? Nós temos evidências científicas disso aqui que eu mostrei para vocês, de que as espécies mudam para se adaptar, de que em pouco tempo pesquisadores viram a mudança no tamanho do bico do tentilhão, por exemplo. Isso foi visto, isso foi relatado. E não só com os tentilhões, eu estou falando do caso de Galápagos, existem outras espécies também, existem registros de especiação, que é o processo de formação de novas espécies, em outros lugares do mundo. Então, nós, como criacionistas, vemos a especiação como algo concreto e factual, é algo que acontece, certo? Agora, o fato de fazermos uma extrapolação e dizer que, por exemplo, o mamífero, o cavalo e a baleia são mamíferos e vieram do mesmo ancestral comum de todos os mamíferos, isso é extrapolação, porque são feitas análises a partir da semelhança que existe no registro fóssil, as semelhanças moleculares, e subentende-se dessas semelhanças que, porque eles são parecidos, eles são parentes. Essa é uma análise filosófica, né? Então, porque eles compartilham similaridade de tantos por cento no material genético, isso quer dizer que eles tiveram a mesma origem? Não necessariamente, tá bom? Então, essa é a limitação do criacionismo em relação à evolução. Então, a microevolução, que são essas mudanças que acontecem para a adaptação do animal a nível genético e que nós observamos, nós como criacionistas aceitamos. E a gente vê isso em Galápagos acontecendo. A gente viu que isso aconteceu. Agora, a macroevolução, que são as mudanças mais bruscas,
como, por exemplo, a vida ter surgido em coacervados, ter mudado, ter se organizado em uma célula e ao longo dos bilhões de anos ter se diferenciado e formado esse monte de animais que a gente vê hoje, isso é macroevolução. E isso é um argumento filosófico. E nós, como criacionistas, acreditamos que Deus não usou a evolução, como eu falei ontem para vocês. Deus não usou a evolução para nos criar. Ele já nos criou prontos. Mas ao nos criar prontos, ele nos deu, e também deu aos animais, capacidade de adaptação. E para se adaptar, os animais acabam mudando.